Jesus amigo, divino mestre de amor, de bondade, que a vossa luz misericordiosa possa nos fortalecer, iluminando nossos corações, derramando sobre todos os lares as vossas bênçãos de luz e de misericórdia. Divino mestre Jesus, divina luz. Ampare os lares que estão em desespero nesse momento, Senhor, pela doença que os assola, por aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que estão com entes queridos em hospitais. Dai-os a paz, dai-os a harmonia, Senhor. E pedimos, Jesus, por aqueles lares que estão saudáveis, sem os tormentos desse momento, que tenham discernimento para não caírem nas tentações de desafiarem as regras e as leis e poderem, Senhor, desfrutarem de suas liberdades. Abençoa, Jesus, ilumine nossos corações, ilumine-nos, Senhor, derramando sobre nós as vossas bênçãos de luz, de fraternidade e de paz. Abençoa-nos, fortaleça-nos, hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, ao vivo tem problemas. A gente está aprendendo ainda a mexer aqui, precisa do apoio, às vezes, do meu filho. E aí a gente vai agora. Tá tranquilo? O som voltou? Apareceu. Situações. E nós hoje vamos fazer alguma. Vai fugir um pouco do aspecto que a gente normalmente faz, mas é de grande importância nós entendermos que em tudo na nossa vida tem situações, tem momentos que nós temos que saber vivenciar, tem momentos que nós temos que aprender a construir, porque todos eles vêm ao longo da nossa existência marcando a nossa vida. Então vejamos, não te esqueça das pessoas que transitam em situações mais humildes e difíceis que atuam. Faze-te amigo delas. É fácil desejar compartilhar as alegrias dos momentos de triunfo, das situações invejáveis que os outros experimentam. Então, aqueles momentos que aquela pessoa, que a gente vê que uma pessoa cresceu, que uma pessoa conquistou as coisas materiais normalmente, as pessoas sentem aquela ponta de inveja. Mas por que eu não consegui? Mas você se esforçou tanto quanto ele, nesta vida e na vida anterior? Porque nós recebemos aqui na Terra de acordo com aquilo que nós fizemos, não é assim? Código Penal da Vida Futura está lá mostrando, e o Evangelho, no capítulo das aflições, que é isso nós estamos avaliando, e vamos falar sobre isso hoje, vai trazendo para a gente vários aspectos daquilo que nós precisamos entender e compreender para aquilo que nós temos que vivenciar ao longo da nossa existência. Então, e ela completa para nós. O ideal é ser companheiro de todos, tanto daqueles que conseguiram sucesso, que conseguiram crescer, quanto daqueles que estão passando pelos momentos difíceis, que estão com algum tipo de dificuldade. E é necessário então que todos nós comecemos a dar os passos à frente. Não caiu, não? A darmos os passos à frente, a irmos conquistando e buscando o nosso aprimoramento, a nossa melhoria, para fazermos-nos melhores. A situação financeira, o poder, a saúde, a juventude são transitórios. Em cada existência temos aquilo que precisamos naquela existência para construirmos um mundo melhor para o nosso amanhã. E em outras existências vamos ter outras situações, vamos ter outros momentos que vão marcar a nossa vida, que vão marcar a nossa forma de encarar as situações, para que a gente possa então construir um mundo melhor. E então converte o teu amor na mais valiosa conquista da tua vida, repartindo com todos os indivíduos. Então desenvolver esse sentimento de amor, desenvolver esse sentimento de caridade, de compaixão, de compreensão, é muito importante para que todos nós saibamos conquistar a nós mesmos espiritualmente. É aquela velha frasezinha que vem depois, né? Aqui, lá vem ela agora para a gente fazer essa reflexão. O que você dizer? O interessante é que ela faz a colocação ali, né? O ideal é ser companheiro de todos. Ou seja, o ideal é que nós vejamos as pessoas todas da mesma maneira, com o mesmo carinho, com a mesma compreensão. E independente da posição financeira da pessoa, independente das conquistas pessoais que ela teve, porque, como a Joana de Anjos mesmo diz, é muito fácil conviver com as pessoas que têm uma situação financeira boa, compartilhar situações agradáveis. Agora, por que não trazer situações agradáveis
as pessoas mais simples e tê-las também como amigas. E isso que é o objetivo nosso, é isso que nós temos que procurar aprender, desenvolver esse sentimento de amizade, de amor por todos. Aí vem aquela frase, né? Que a gente tem que controlar a nossa mente, educar nossos pensamentos para sabermos projetar, criar ideias boas, criar sentimentos bons ao longo da nossa existência. Nossos conflitos existenciais, que não são poucos, são muitos, e cada um de nós carregamos um pouco do sofrimento que a gente tem conosco, de sofrimento que a gente carrega no nosso dia a dia. Então, esses sofrimentos nós temos que saber educá-los também, que são nossos conflitos. E depois vem evangelizar os sentimentos. Conforme vimos antes, as situações adversas, as situações difíceis, as situações delicadas, tudo traz para nós momentos de grande reflexão, momentos de procurar entender aquilo que a vida está trazendo para nós. Então, são etapas diferentes em cada momento da nossa vida que nós temos que superar. Então, entendendo dessa forma as interações da mente que nós estamos falando, tá lembrado? Então, nós temos aquilo que nós vimos na semana passada, de todas as interações que a mente tem com aquilo que está em torno de nós, e aí que nós temos que ter o cuidado de ficarmos atentos para não deixarmos cair em todas as situações que a vida traz de desagrado aqui para nós. Os erros e os acertos de cada um no meio em que vivemos, e estão entrelaçados, onde todos nós somos relativamente corresponsáveis por todos os atos ocorridos em nosso meio ambiente psico-mente emocional. Olha, gente, esse livro aqui foi escrito em 2016, tá? Chama-se Conteúdo Transcendente. E cada vez que a gente vai estudando, a gente vai vendo que o momento atual que nós estamos vivendo, lá atrás, o Yakov e toda a sua equipe já estavam mostrando para nós que a nossa postura mental estava nos levando para situações perigosas. Nós, olha aqui, onde todos nós somos relativamente corresponsáveis por todos os atos ocorridos em nosso meio ambiente psico-mental-emocional. Xingar não adianta. Quem me segue aí nas mídias sociais, a gente está sempre postando, ó, vamos unir nossas forças, xingar já não adianta. Vamos pedir para essas pessoas despertarem para Deus. Unir pensamentos para o bem vai fazer muito mais força, vai trazer muito mais agregação de bem-estar, de transformação no meio psico-mental-emocional que nós vivemos, para que a gente possa então trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções e fazermos os melhores. Eu acho que eu consigo botar uma setinha. Nesse formato que está aqui, eu não vou conseguir colocar o mouse vermelhinho para me marcar ali na hora. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai aperfeiçoando. Torna-se imperioso a mudança na forma de nossa educação, pois ela deverá passar a ser de duas formas. A técnica, constituída das matérias estudadas hoje, e mostrando a aplicação prática de cada uma delas. Então, essa educação técnica que nós temos no nosso dia a dia, de aprender a mexer na informática, que nossos jovens parece que já nasceram sabendo mexer, eles olham assim, é aqui, ali, ali, mas você está tentando achar onde que tem que clicar, e já acharam onde tem que clicar, já sabe o que tem que fazer lá, uma coisa totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Em compensação, com aquilo que nós acostumamos lá no passado, eles são complicados para eles aprenderem aquilo. Eles têm as dificuldades, têm todos aqueles fatores inerentes às complicações daquele momento. Então vejamos, a nossa educação tem que ser mudada. A parte técnica talvez não tenha que mudar muito. E a outra parte? Na semana que vem a gente fala sobre ela. Bom, gente, que senão fica muito longo o estudo. E aí a gente vem para esse momento de oração. Vamos pensar naqueles nossos amigos que partiram nesse momento. Cada um passando pelo seu momento de solidão, de dor, de desespero.
pelas mais variadas circunstâncias. Jesus amigo, divino mestre, envolvei-os no teu amor, envolvei-os na tua luz, envolvei-os na tua misericórdia. Divino mestre, que as vossas bênçãos de amor e de paz estejam sempre envolvendo esses corações amigos. Que as tuas bênçãos de amor e de paz estejam sempre iluminando os caminhos desses nossos irmãos que partiram das mais variadas formas, principalmente aqueles, Senhor, que partiram pelo Covid, que partiram nesse momento de tristeza para muitas pessoas da humanidade. Abençoai-os, iluminai-os, Senhor, proteja-nos, ampare-nos. E aí a gente vai falar agora do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, algumas pessoas gostam muito dessa pessoa que vai aparecer aqui, como eu gosto, outras não gostam. Aliás, nós temos que aprender a gostar de todo mundo. E aí vem as aflições. E nas aflições, cada um de nós vamos aprender a viver a nossa aflição. E certamente que cada um de vocês tem a aflição que vocês passam. Uns passam pela aflição de estar com o coração torturado por vários motivos, por várias situações, e outros pelas aflições X, outro pela Y, outro pela Z, mas todos nós na Terra vivenciamos momentos de aflições. Então vejamos. E aí, São Francisco de Assis, aquele que soube conquistar corações. No mundo cristão, ele foi o maior conquistador de almas. Mais do que Jesus. Certo? Então, sempre que se fala em Francisco de Assis, as pessoas lembram com ternura, com amor. Mas esquecemos, às vezes, que ele teve que fazer um grande desapego, que o pai dele era um dos homens mais ricos da Itália. E ele, então, vai vivenciar uma vida simples, vai vivenciar uma vida de abnegação, uma vida não vou dizer de sofrimento, porque aquilo para ele não era sofrimento, mas de renúncia, trazendo grandes conquistas para a sociedade cristã e principalmente cumprindo sua missão, que era de restaurar a igreja, de reconstruir a igreja naquele momento. Então ele fez um trabalho muito brilhante, muito importante, e cada um de nós vamos vivenciando a nossa parte em tudo isso. Mas hoje, eu me surpreendi na hora que eu estava olhando lá nas mídias sociais. O Romário disse o seguinte: hoje é dia da minha caçula, da minha princesinha Ivy. Filha, depois de você, eu nunca mais fui o mesmo. Você era o melhor presente que Papai do Céu poderia ter me dado. Quando eu te conheci, eu também descobri a melhor versão e aprendi qual era o jeito certo de viver. Então, muitos de nós, numa situação assim, a gente se revoltaria, não conseguiríamos suportar passar por essa situação. Mas o Chico tem uma frase que as crianças especiais vêm nos lares dos grandes pais, das grandes mães. Desculpe, gente, que sempre que a gente depara com essas situações de pessoas... Com licença, gente. E hoje a gente está mais emotivo por uma série de fatores, principalmente pela partida de dois grandes amigos nossos. E a gente vai vendo aqui, quantos de nós suportaríamos uma aprovação como a dele? Uma pessoa rica, famosa, na época ele tinha tudo que ele queria nas suas mãos, e ele recebe, como ele fala, esse tesouro de Deus. Ele olha para ela e vê que ele tinha que mudar tudo na vida dele. E mudou tudo na vida dele a partir daquele momento. Então eu coloquei o seguinte: quando um anjo desce à terra, aproveita no máximo sua reencarnação e acende um rastro de luz em seus caminhos. Porque para uma pessoa, a gente vê muitas das vezes, a nossa tendência, principalmente nós espíritas, é chegar e falar assim: ah, está nessa condição porque é muito ruim. Então Chico teve uma passagem
que em Pedro Leopoldo tinha uma senhora que ela tinha deficiência mental, ela ficava andando na rua, pedia as coisas aos outros, falava sozinho. E as pessoas começaram a falar com o Chico. Chico, ela deve ter sido muito ruim. Olha como que ela veio. Aí o Emmanuel chega para o Chico e fala assim, Chico, avisa para eles que ela é um espírito muito evoluído. Mas ela precisava despertar nessas pessoas uma lição de amor, uma lição de paz, uma lição de uma nova compreensão da vida. Por isso ela veio assim. Mas todo mundo baixou a cabeça. Não estou querendo fazer julgamentos aqui, não estou querendo mostrar o lado A, B e endeusar ninguém, mas simplesmente um fato que nos chama a atenção. Porque a pessoa, quando ele fala isso aqui, a gente vê que ele fala com amor. O próprio olhar dele abraçando ela ali tem amor, exala amor, certo? Então, certamente, ela é um espírito muito superior que veio para mostrar para ele um novo caminho. E hoje, ele, para quem não sabe, ele é uma pessoa que luta pelas causas daquelas pessoas com necessidades especiais, seja qual for. E luta mesmo, corre atrás para conseguir todos os direitos que essas pessoas fazem jus dentro da lei. Então a gente sempre tem que procurar ver o lado bom das situações. E quantas famílias têm hoje filhos especiais das mais variadas formas? Às vezes, pessoas que nasceram saudáveis e destroem-se nas drogas, em outras situações, e os pais estão ali sofrendo aquelas situações. Mas será que eles conseguiram fazer isso que o Romário fez? Olhar e falar assim, meu Deus, o que eu tenho que mudar na minha vida nesse momento, diante dos fatos que estão acontecendo comigo? Essa é a lição. Isso que ele veio trazer pra gente. Que ele não, a Ivy, né, veio trazer pra gente. Então, hoje eu vi essa postagem deste grande lutador pela causa dos que sofrem e não têm voz dentro da sociedade. Eu botei entre aspas, porque são pessoas que passam por provações especiais, são pessoas portadoras de necessidades especiais e dizer que eles sofrem. No nosso ponto de vista, de olhar para o mundo, normalmente a gente vai achar que eles estão sofrendo. Mas é apenas um detalhe para eles, para muitos deles. E para nós, a gente vai ter o nosso olhar que precisa ser revisto ao longo aos olhos do Evangelho. Então, como o Evangelho é vivência, dedicamos esta mensagem de vivência do amor divino que deve brotar em cada um de nós. Quando o Espírito Superior reencarna na Terra, com uma função definida, se ele começa a falhar, um anjo vem em seu amparo e o recoloca no caminho da luz. E aí, hoje é aniversário dela, né? Parabéns, Ive, parabéns, Romário, pelo seu gesto, pelas suas atitudes. A gente deveria sempre olhar para as pessoas. Dá licença. A gente deveria sempre olhar para as pessoas e procurar ver o lado bom que cada um procura exalar. Se nós procurássemos ver o lado bom que as pessoas exalam, mesmo elas tendo errado algum dia na vida, se é que é errado, né? A gente julga segundo nós mesmos. Então, cada um de nós temos que fazer uma auto-interiorização. E aqui nessa menção do Evangelho, traz para a gente o seguinte. Não há de crer, no entanto, que todo o sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre como prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade e, portanto, o que é perfeito não precisa ser provado. E aí, cada um de nós temos as nossas relativas imperfeições, as nossas relativas inferioridades e sofrimentos. E cada um vai passar pelo seu momento de transformação. E o Chico dizia que a gente sempre vai evoluir com a água, ou suando ou chorando. Então que a gente procure aprender a evoluir suando, servindo ao próximo, trabalhando pelo próximo. E cada um procure cumprir a sua lenda pessoal. Conforme está no livro Alquimista, cada um de nós temos uma lenda pessoal para cumprir.
Cada um de nós temos um projeto de vida que deve ser procurado, deve ser bem vivenciado e bem interpretado. Porque cada um precisa de passar pela prova e às vezes até por algum tipo de expiação. E aquilo que às vezes para o outro é simplesmente uma prova, para outra pessoa pode ser uma expiação terrível. E o mundo de hoje traz provas e expiações para todos nós. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação, e nada obstante desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Então nós temos que aprender a fazer não é fazer julgamentos, é fazer avaliações para aprendizado. Porque quando você faz julgamento, você fala assim, foi muito ruim, tem que pagar uma conta muito cara. Mas quando a gente vai fazer uma avaliação do ponto de vista da espiritualidade superior, a gente faz o quê? Olha, o que eu estou aprendendo com essa lição? Eu estou vendo a pessoa sofrendo, eu estou aprendendo com aquela lição. Se eu estou vendo uma pessoa em situação difícil, eu estou aprendendo com aquela lição. Aqui em Belo Horizonte tem uma instituição de caridade que abriga várias crianças com paralisia cerebral. Crianças porque eles ficam numa cama, precisam de todos os cuidados especiais. Mas alguns já têm 40, 30, 40, 50 anos. E sempre que a gente encontra com eles, é uma lição para a gente. E às vezes a gente pergunta para a espiritualidade por que eles estão naquela situação. Então tem um que está sempre rindo, ele sempre ri. E é porque ele escolheu passar por 3 encarnações limitadas em cima de uma cama para ele corrigir vícios do passado, que só assim ele conseguirá vencer. Assim, mas ele, mesmo ele vivenciando com toda aquela alegria, com todo aquele jeito que como é que a gente fala? É afetuoso, carismático, né, de ser, ele tem aquele carisma que atrai as pessoas para conversar com ele, para olhar para ele, aquele sorriso largo. Eu assim, pois é, ele tem todo esse carisma de atração exatamente porque ele está ali por amor a si mesmo. Então, cada situação é única e a gente tem que ver que o processo de depuração de nossos sentimentos. Cuidado com os seus sentimentos. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada e nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências, e que sofrem, com resignação toda cristã, as maiores dores somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Podes, ao contrário, considerar como expiação as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Mas como a gente vê a Ive sempre sorrindo, sempre aquele jeito alegre, para ela aquilo ali não é expiação, não é prova, é simplesmente um momento que ela está vivendo, é um exemplo para muitas jovens, para muitas pessoas, para muitos jovens, e ela cumpriu a missão dela, despertar no pai dela um novo sentimento, um novo ideal, uma transformação. Vamos respeitar a pessoa, gostando ou não da pessoa, vamos respeitar, e vamos ver que a gente está avaliando um fato de uma pessoa pública, muito famosa, e que expressou publicamente. Então a gente está usando aqui, nem sei a religião dele, né? A gente está usando aqui o exemplo dele, que foi um exemplo muito bonito. Eu acho lindo aquilo ali. E sem falar que para ela também, para a Ive, é um momento de vivenciar a humildade. Que ela aceitou, provavelmente aceitou naturalmente, né? Que ela não expressa revolta. Sem dúvida o sofrimento, que não provoca queixumes, pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Então, sempre que a pessoa vê naquela prova e ver que aquilo ali é o momento dele chegar e dar um upgrade na vida dele, dar um despertar para a luz na vida dele, então são momentos que eles buscam crescer, que eles buscam aprimorar e assim com isso vão construindo, vão conquistando
um sentimento de paz, um sentimento de harmonia e vão crescendo espiritualmente. Jesus Abençoa-nos, abençoa-nos, Senhor. Senhor. Jesus, Jesus abençoa-nos, Senhor. abençoa-nos, Senhor. Jesus, Jesus abençoa-nos, abençoa-nos, Senhor. Senhor. Dai-nos Dai-nos força, força, dai-nos dai-nos coragem, coragem, dai-nos a dai-nos alegria de alegria de viver. viver. Dai-nos, Dai-nos, Senhor, Senhor, força de força de suportarmos as suportarmos as nossas nossas imperfeições. imperfeições. Dai-nos, Dai-nos, Senhor, Senhor, a a coragem de coragem de vivenciarmos o vivenciarmos Teu o Teu Evangelho, Evangelho, para que a para que Tua a Tua luz luz brilhe em brilhe em nossos nossos corações corações e e nos nos fortaleça fortaleça para as para as etapas etapas que que devemos devemos prosseguir, prosseguir, que que devemos devemos vivenciar. vivenciar. Abençoa-nos, Abençoa-nos, Senhor. Senhor. Ilumina-nos. Ilumina-nos. Hoje Hoje sim. sim. E aqui no Livro dos Espíritos, então, a gente tem que lembrar que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. E que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para nos servir de guia e modelo. Então, compete-nos esse trabalho de melhoria, esse trabalho de aperfeiçoamento, esse trabalho de olhar para nossos corações em todos os instantes, em todos os momentos da nossa vida, buscando nos fazer melhores, buscando nos fazer mais aptos a nos aprimorar. Camélia falou que o som está muito baixo. Teria como aumentar um pouco? Deixa eu ver como está. Ah, tá alto, está mostrando aqui que está com... Então você tem que falar um pouquinho mais alto. então eu estou falando baixo. Então nós temos que entender que Jesus é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo, para que a gente possa, então, caminhar com mais alegria, com mais felicidade e respeito pelas regras que nós temos aqui na Terra, aprendendo a observar no Evangelho do Cristo os caminhos que nós devemos seguir. Melhorou um pouco, Carmélia? Então, aí nós temos a necessidade do supérfluo. O que é necessário e supérfluo hoje na nossa vida? Uma coisa é muito necessária: desenvolvermos a solidariedade cristã. E aí a gente vai buscar agora no céu o inferno, porque tem uma situação que a gente trouxe para aqui para esse nosso estudo, que o Kardec então ele vai visitar um hospital e tinha uma criança de 8 a 10 anos que ele estava todo deformado. É o que a gente vê hoje, chama hoje de paralisia cerebral, né? Falta de oxigenação no cérebro. Então, além dele ir se entortando, ele tinha a pele cheia de feridas. Então, totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença, as pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço, num total estado de magreza que eram pele e osso sobre osso. O corpo, uma chaga, os sofrimentos atrozes, era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos. E, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, também de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre um tanto abandonado, visto que seus parentes poucos o visitavam, tomou por ele certo interesse e achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Então o menino estava lá todo torto, todo cheio de feridas, mas era muito inteligente. E o médico começa a gostar dele, começa a ter aquela afeição por aquela criança. Assim, não só o tratava com bondade, como lhe dava, quando lia-lhe, quanto as ocupações o permitiam, admirando-se o seu critério de apreciação de coisas, a seu ver, superiores ao discernimento de uma da sua idade. Um dia o menino disse-lhe: doutor, tenha bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas utilmente receitadas? Para que? Replicou-lhe o médico. Se já te dei o suficiente, a maior quantidade pode fazer-te mal. Então ele vai pedindo educadamente, ele não fica gemendo dizendo que está sentindo dor, não fica ali gritando de dor. Ele pede educadamente ao médico que lhe dê mais algum remédio para aliviar a dor. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus, para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir,
e ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Então, uma criança que devia ter na época entre 8 e 10 anos, um pouco mais, agia com total discernimento que ia pedir para o médico ajuda para que ele conseguisse suportar aquela dor sem incomodar ninguém. Mas pedindo com educação, pedindo com jeito, com tato. E preocupado com o outro, né? Preocupação com... Mesmo dentro da sua dificuldade e dos seus problemas muito difíceis, ele estava preocupado se ele ia incomodar o outro. É muito interessante esse exemplo. Aqui está. Quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma, encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança a aurir tais sentimentos? Certo, não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer um raciocínio. Então ele começa a passar por esse sofrimento desde cedo. E aqui, gente, cada parágrafo desse aqui tem outros seguidos, tá? Principalmente esse que está com interrogação, reticências aqui. Fica aí para depois vocês olharem, está no capítulo 8 da segunda parte, é o Marcel, o menino número 4. E aí ele vai lá olhar por que ele está passando por essa situação. E por que tanto discernimento, se a idade dele é tão precoce para ele passar por essa educação aqui. Então o Kardec foi perguntar para Santo Agostinho qual era o motivo dele estar passando por aquela situação, dele ter vivenciado aquela situação. E Santo Agostinho responde o seguinte: hoje o espírito da pobre criança avulta paira no espaço. Vai do fraco ao humilde, e a todos diz: esperança e coragem, livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está, junto de vós, a falar-vos, a dizer-vos, não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém agora firme. Todos me observam, pairam, viram que a criança não murmuravam. Auriram nesse exemplo a calma para os seus males e seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem pela terra. Então, o Santo Agostinho, que é o espírito que é interrogado por Kardec para saber por que o menino está passando por sofrimento, nós pegamos essa parte final, mas ele vai fazendo várias descrições dos porquês. E um deles era para educar os pais, porque na próxima encarnação os pais iriam passar por aquela experiência. Então ele veio ali naquele momento, vivenciando aquela situação, vivenciando aquele momento de dor, de sofrimento, para que os pais, na próxima etapa, pudessem então vivenciar aquilo que ele estava vivenciando na encarnação daquela atualidade, daquele momento. Então todos nós temos que aprender as regras que a vida coloca para nós, nós temos que aprender a agir com mais bondade, com mais equilíbrio diante das situações, para que os aprendizados que a vida traga para nós sejam um aprendizado de paz, de esperança e de fraternidade. Ele vinha ali trazer uma amostra do proceder, de como os pais deviam proceder naquela situação. Olhando todo o exemplo do filho, era uma maneira de ter um espelho depois para saber como agir. Porque a palavra edifica, mas é o exemplo que arrasta. É por isso que ele chega para os espíritos no plano espiritual, que como ele já está livre das impurezas da matéria, e muitos espíritos ouviram naquela situação, agora ele fala para eles: tenham coragem, firmeza, acredite em Deus, tudo é transitório. Mas, portanto, para o homem gozar de completa felicidade na terra, ele vai ter que saber vivenciar as suas expiações. E como a terra é prova e expiação, mas agora vai passar para a regeneração. Lembre-se de Paulo: depois que fostes iluminados, suportais grandes provas e aflições. E aí? Preparados? Entrar na regeneração significa que nós vamos ter que aprender a suportar a carga daquilo que não fizemos. Portanto, temos que lembrar Emmanuel no livro
perante Jesus, que ele diz o seguinte: quando a justiça divina lhe bate à porta e encontra-lhe trabalhando pelo bem, manda misericórdia que a cobrança seja adiada por tempo indeterminado. Então vamos continuar trabalhando no bem, vamos continuar trabalhando na edificação do bem, para que a gente realmente se aprimore e realmente se melhore. E a gente tem que entender agora a parte da mediunidade. E todos nós temos algum tipo de mediunidade. Todos nós temos algum tipo de percepção psíquica. Às vezes é por um momento, por um segundo, por alguns minutos. Às vezes é aquelas pessoas que têm a percepção no momento que eles se concentram. Então vamos ver. A mediunidade é uma fonte produtora de fenômenos anímicos produzidos pelos espíritos encarnados e fenômenos espiríticos produzidos pelos desencarnados. Então tem a parte que é produzida por nós mesmos e tem a parte que é produzida pelos desencarnados. Eles só conseguem nos acessar se a gente der chance de ou tomar a atitude que precisa passar pela necessidade de aprimoramento, pela necessidade de nos aperfeiçoar. E com isso a gente vai aprendendo a superar as nossas adversidades. Então nós temos que entender sempre que a mediunidade vai trazendo para nós possibilidades. Essa possibilidade de vivenciarmos fenômenos espíritas tem a parte anímica, a parte que nós temos conosco, e temos a parte que os espíritos produzem para nós. E de acordo com o nosso filtro, vai ser aquilo que nós estaremos percebendo. Tem a mediunidade de efeitos físicos, se eles chegarem aqui e fizerem essa caneta flutuar para um lado ou para o outro, é um efeito físico. Ou bater, as pancadas e tantos outros fenômenos. E os efeitos intelectuais são as mensagens que os médiuns passam pela psicofonia, ou pela psicopictografia, ou pela psicografia, e tantas as outras que no capítulo 16 tem lá várias especificações de mediunidade. Bom, então é importante que nós procuremos entender que esses fenômenos existem e esses fenômenos interferem muito na nossa vida. A faculdade inerente ao homem, disse-nos Allan Kardec, é um fenômeno de efeitos físicos e de efeitos inteligentes e tem a parte funcional da mediunidade generalizada, faculdade natural, exercida de forma empírica, e o mediunidade, mediunidade ativa, necessita de aplicação. Então aqui nós temos duas situações da parte da mediunidade mais intelectual. Até mesmo a de efeitos físicos tem essa característica. Aquela que é assim, generalizada, todo mundo tem um pouquinho. Tem aqueles minutos, aqueles segundos que viu, percebeu, sentiu. Aí tem a intuição de que eu não devo passar nessa rua, ele muda de trajeto e ali estava acontecendo algumas coisas estranhas. Aí a pessoa normalmente não vai ser espírita, vai falar assim: Deus me conduziu para o outro lado. Lógico, melhor acreditar assim. Então, o espírito vai falar assim: o meu mentor me mudou a minha direção. De todo jeito, é uma força superior que age sobre nós e a gente tem aquele momento de percepção e toma uma atitude A ou B. Certo? O medianato, a pessoa é médium. Então a pessoa está fazendo um estudo, ele olha, tem os espíritos que estão em torno, gerenciando, fazendo os tratamentos, gerenciando a palestra que está acontecendo no mundo espiritual, e ele está vendo tudo aquilo ali, está percebendo tudo aquilo lá. Então isso chama-se medianato. É uma mediunidade que tem que ser canalizada, ela tem necessidade de ser aplicada de forma útil. E dentro dos parâmetros espíritas. Se você é médium e não está dentro dos parâmetros espíritas, você tem alguns riscos que você corre. Então nós vimos no livro Mediunidade, Conceituação da Mediunidade, que a mediunidade foi muito estudada na década de 60 e 70, tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos. E a União Soviética começou os estudos primeiro e fez grandes descobertas primeiro.
E 3 cientistas norte-americanos foram lá na União Soviética, viram e publicaram para o Ocidente os livros relatando os trabalhos que eram feitos lá, porque lá não poderiam divulgar isso externamente. A forma de trabalhar deles é diferente do mundo ocidental. Lembre-se que a Rússia é parte ocidental e parte oriental. Então ela tem um ponto que é um meio ocidental e tem outra parte que é meio oriental, ou seja, de trabalhar mais em silêncio, de não se expressar tanto como nós. E no nosso site kardecespiritismo.com.br/mediunidade tem todo o estudo do livro Conceituação da Mediunidade para que vocês olhem lá. E aí, aqui está um print da tela, né, que vocês vão ver aqui, está grande aqui para vocês, dá para vocês lerem aí. Como que vai estar lá? Lembra que é Kardec e Espiritismo, tem 2 Ezinhos aqui. E aqui, ó, nesses monte de nomezinhos que tem aqui, que está com letra pequena, vai ficar mais difícil de ler, está escrito aqui mediunidade, certo? Então, clicando aqui abaixo, vocês vão puxar aqui a telinha, essa barrinha aqui para baixo, essa barrinha aqui no canto, e embaixo vai estar lá o estudo do livro Conceituação da Mediunidade. É um livro bastante interessante da gente fazer o estudo, fazer as reflexões que o Herculano Pires traz ali para nós. Então, nós trouxemos hoje a parte da mediunidade dinâmica, que ela não permanece em êxtase no organismo do médium. Não age de maneira discreta e sutil como a mediunidade estática. A estática, ela é o quê? Você tem um momento mediúnico, mas você não é médium constante. Então, pelo contrário, ela extravasa, agitada em fenômenos de captação e projeção, não raro explodindo em casos obsessivos. É a chamada mediunidade de serviço destinada ao auxílio e ao socorro do próximo. Então, a mediunidade ela tem que ser usada para o auxílio e socorro dos nossos irmãos necessitados, daqueles que precisam do nosso amparo, precisam do nosso apoio. Decorre de compromissos assumidos no plano espiritual, seja para auxiliar indiscriminadamente os que necessitam de ajuda e orientação, seja para o resgate de dívidas morais do passado com entidades necessitadas cujo estado inferior se deve, em parte ou totalmente, a ações do médium em vidas anteriores. O médium não desfruta apenas das vantagens da mediunidade generalizada, pois vê-se investido de uma missão mediúnica, a que os espíritos deram o nome de mediuninato. Então, mediuninato é quando você tem um compromisso, você não adianta tentar fugir, porque vem a dor e vai ajustando os parafusinhos. Lembra que a gente evolui ou chorando ou trabalhando, sempre tendo que derramar água, ou lágrimas, ou suor. Então, a vida vai trazendo para nós conjunto de ações que vai levando-nos a entender a vida, entender as situações. Quando a gente olha para uma criança com uma série de deficiências, a gente pensa logo de uma forma muito negativa. Mas quando a gente olha para essa criança com um ponto de vista espírita, as coisas ficam diferentes, adquire um novo contorno, adquire uma nova possibilidade, e a gente vai ver por um outro ângulo, por uma outra situação. É assim? Pois bem. E aí, cada médium vai ter uma atitude diferente, vai ter algo diferente, e a mediunidade, embora seja, vamos dizer, comum, mas cada um tem a sua particularidade. É aquilo que ele pediu no plano espiritual, é a afinidade que ele tem com os espíritos que ele tem que ajudar. Então, nós não temos que rejeitar o nosso compromisso. Nós temos que procurar aproveitá-lo e a fazer o máximo possível para fugirmos das perturbações espirituais e nos protegendo da obsessão, como trabalhando pelo próximo, frequentando a casa espírita bem orientada, procurando agir com discernimento, procurando agir com paz, com harmonia em nosso caminho. Então, as atitudes que nós vamos tomar ao longo do dia a dia, ao longo da nossa vida, vão ser de extrema importância para as realizações transcendentes da nossa existência. E, então, ele mostra aqui que as diferenciações da mediunidade têm a ver muito mais com as nossas vidas passadas. E nessa vida a gente pode complicar bastante a situação. Existe
Não obstante, o determinismo implícito no mediuninato, o seu livre-arbítrio continua intacto. Tem um determinismo, você é médium, você precisa trabalhar a mediunidade. Mas tem um outro aspecto, tem um outro lado diferente. É como você age com essa mediunidade, como você trabalha com essa mediunidade. E assim, cada um de nós vamos sabendo colher, vamos sabendo plantar e colher as consequências dos nossos atos. Por isso, nós temos que estar sempre procurando controlar a nossa mente, principalmente quem é médium tem que controlar, não pode pensar qualquer coisa. Por que eu estou pensando isso? Quem pode estar me intuindo a pensar isso? Vocês viram que é diferente? Então, o médium ele tem que ir adquirindo certas consciências. Esse joguinho aqui na internet eu posso... é tão legal de jogar, mas que tipo de espírito pode gostar desse jogo? E nossos jovens, nossos adolescentes, muita criança, tem os pais deixados jogar. Não todo mundo joga, todo mundo por quê? É bom, pode, deve, é útil, é agradável. Então nós temos que saber fazer essa colocação. O mediuninato é também concedido a casos de pura assistência ao próximo, é ajuda à humanidade. Como nos mostra o exemplo histórico de meninas Boudin, Júlia e Carolina, em Paris, cuja mediunidade admirável garantiu o êxito da missão de Kardec. E aí ele traz uma coisa muito importante, que Swedenborg tinha uma mediunidade exemplar, magnífica. Era um grande intelectual, amigo de grandes pensadores, como Kant. E eles foram pessoas precursoras do espiritismo, sim, mas não conseguiram fazer aquilo que poderiam ser feito como Kardec fez. Então Kardec ele não tinha mediunidade conforme teve um Chico Xavier. Não é o mesmo espírito, tá, gente? Chico é um, Kardec é outro. Tem vários depoimentos do Arnoldo Rocha e do Wagner Gomes sobre esse assunto. Então, e Kardec dava muita assistência ao Chico, para quem não sabe. O Kardec, então, ele tinha a intuição, lógico, e de repente acontecia alguns fenômenos físicos na casa dele, seja ele ou pela esposa que produziam o ectoplasma para ter os fenômenos físicos, mas a espiritualidade superior sempre dá um jeitinho quando precisa disso. Mas ele ia com a intuição, com a percepção, com aquele grupo de espíritos ali protegendo ele para ele poder produzir a doutrina com o mínimo de erro possível. Então ele foi trabalhando nisso. E aí, mais à frente no capítulo, o Herculano diz que a vidência é uma mediunidade mais perigosa. Porque ela é traiçoeira, você está vendo porque você quer ver. E dentro dos seus conceitos, dos seus medos, das suas coragens. Por isso nós temos então que treinar, desenvolver a mediunidade dentro dos parâmetros kardecistas. Estudar o livro dos médiuns, entender o livro dos médiuns, certo? Deixa eu voltar aqui naquele slide lá, que eu vou mostrar para vocês um detalhe aqui do site. Então aqui vocês vão ter, nessas monte de nomezinhos aqui, vai ter obras básicas. Nas obras básicas, que é esse daqui, ó, ao vocês clicarem nele, vai abrir uma lista com os nomes dos links que vocês terão que se clicar depois para acessarem as obras básicas. Tá bom? Então vamos voltar lá para onde a gente está. Aí aqui a gente termina essa parte que a gente normalmente faz. E a Cláudia vai falar agora do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, o livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 150. Aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Então, lutar contra as dificuldades da vida, aprender a enfrentar as dificuldades, não é nada fácil. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Porque se a vida fosse só regalias e coisas boas o tempo todo, sem problemas e dificuldades, para que crescer e evoluir?
todos teríamos a tendência de ficar bem estacionados e cômodos no nosso jeito de ser e em tudo que nos rodeia. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem ciclos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessa realidade gloriosa, dessas realidades gloriosas, e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. E aí é que mora o perigo. Você vê o cuidado que Deus tem para conosco. Ele nos estimula e nos ajuda a elevar através de 1000 modos diferentes. Ou seja, a todo momento a paciência divina está colocando situações na nossa vida para que nós adquiramos maturidade para enfrentar os problemas e crescer, se elevar. Agora, se preferirmos ficar no leito da ilusão, estagnamos e prejudicamos a nossa encarnação. Então, temos que aprender a nos conhecer. Conhecer as nossas dificuldades, conhecer os nossos problemas, os nossos defeitos, para que possamos realmente crescer. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Ou seja, nós estamos lá dormindo nas ilusões, é o sacode. Acorda, vamos enfrentar a vida, vamos enfrentar as dificuldades, vamos crescer. Vamos, por que não, mudar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Então, esses aguilhões, essas dificuldades, esses momentos difíceis são colocados na nossa vida com um propósito. E é um propósito de amor. É um propósito e é um projeto de crescimento para a nossa vida. Se aprendermos a olharmos as dificuldades, problemas como um momento de crescimento para nós, com certeza nós vamos estar conseguindo cumprir os propósitos que fizemos no plano espiritual. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre, a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Então, cada um de nós tem uma particularidade. O que para um é muito difícil, para o outro é fácil. Ao passo que aquele mesmo que tem uma coisa que ele acha que é fácil, para o outro vice-versa, né? Acaba que as dificuldades são inerentes aos defeitos que carregamos. Então, conforme a gente vai caminhando, buscando crescer e ajudando aqueles que estão à nossa volta, conseguimos realmente atender aos propósitos divinos. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Ou seja, não nos revoltemos. Aprendamos a perceber as mensagens divinas para nós, para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar,
fugir aos compromissos, fugir dos problemas, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Paulo de Tarso é um grande exemplo de renovação. Quantas coisas que ele teve que deixar para trás. Ele tinha dinheiro, ele tinha prestígio, ele tinha uma vida já querendo se formar, estava noivo. E ele largou isso tudo, foi até deserdado, teve que ir para o deserto, até para não ser reconhecido, porque ele havia perseguido antes cristãos. Então, ele teve que fazer uma reformulação íntima, ele teve que abandonar tudo que ele tinha para poder servir a causa do Cristo. Imagina nós, como que nós temos que crescer ainda, e quantos aguilhões que ainda vão ser colocados na nossa vida, a fim de que nós possamos aprender a agregar valores para a eternidade. Dura para ti recalcitrar contra o aguilhão. Todos nós temos um agrilhão que nos prende ao passado. Temos um agrilhão que nos prendem ao comodismo. Por mais que muitas das vezes achamos que estamos fazendo grandes transformações, temos algo que ainda nos aprisiona. Algum conceito, algum sentimento, algumas ideias, algum jeito de ser. É necessário que saibamos nos destravar desses agrilhões, assim como Paulo procurou se livrar das tensões de cada dia, de estar preso aos conceitos do passado, do judaísmo, no caso. E ele teve que passar por uma grande transformação íntima, abandonar todo um conceito de vida, todo um status. A profissão dele era como um desembargador no momento de hoje. E assim, ele foi trabalhando para se fazer diferente, para se modificar. Faz-se então necessário que todos nós procuremos então a despertar em nós novos valores. E como vocês podem ter observado, o estudo foi gradativamente sendo mudado, embora mudasse o tom do assunto, a linha de raciocínio, a linha de pensamento continuava a mesma. E cada uma dessas etapas foram trazendo para nós reflexões, entendimentos, para que a gente pudesse então compreender a grandeza da vida, a grandeza dos ideais divinos, que a doutrina espírita magistralmente soube colocar para nós. Kardec, orientado pelos espíritos, foi trazendo para nós um conjunto de ideias que bem encadeadas para que a gente pudesse compreender o porquê da dor, do destino, das alegrias, do sofrimento. Então, os problemas do ser, do destino e da dor, tem até o livro com esse nome. A doutrina espírita foi mostrando para nós todo o emaranhado que nós criamos, que nós desenvolvemos, que nós nos envolvemos ao longo da existência e que precisamos todos trabalharmos intimamente para essa retificação das nossas vidas. Temos que aprender a nos tornarmos melhores, a nos tornarmos mais perfectíveis, porque a justiça divina espera de cada um de nós as bênçãos do amor, da misericórdia e da paz. E assim a gente chega mais a um momento final do nosso estudo, mais um momento de reflexão, um momento de procurarmos fazer uma retrospectiva íntima para ver o quanto estamos nos melhorando, o quanto nós estamos nos aperfeiçoando e o quanto procuramos nos fazermos melhores. E uma coisa importante da gente, deixar o like, fazer o comentário, compartilhar. É importante porque conforme a gente vai colocando um like, ele leva o vídeo a ter 3 sugestões para outras pessoas. Um comentário, mais 3 sugestões. E um compartilhar, 5 sugestões. Então ajude-nos a divulgar. Tem muitas pessoas precisando se esclarecer. Às vezes a nossa forma de passar as ideias não foi tão agradável para todos, mas é um momento em que nós precisamos fazer grandes reflexões. Nosso objetivo foi levar as pessoas a essas grandes reflexões. Esperamos ter alcançado esse objetivo, essas ideias. E a gente então agora a gente se despede com
porque no aviso ali se tinha o que era. Então, as nossas reflexões para que a gente possa seguir um caminho de menos dor e, certamente, de mais luz, de mais compreensão, de mais reflexão sobre os fatos. Achar a verdade absoluta não vamos achar, mas achar um fragmento de verdade que vai acender as brasas da nossa existência para nos impulsionar por novos caminhos mais repletos de luz, certamente. Então, que as bênçãos do Pai misericordioso possam estar sempre nos envolvendo e nos fortalecendo. Querido Deus, querido Mestre Jesus, querida equipe Espiritualidade Amiga, nós agradecemos a oportunidade por mais esse momento de reflexão. Agradecemos aos nossos irmãos que estiveram conosco. Agradecemos a todos aqueles que ainda verão esse vídeo. E pedimos que a paz e a luz do Cristo possa adentrar em os nossos lares, possa envolver os nossos corações, possa nos tornar mais sensíveis ao nosso semelhante, mais amorosos, mais interativos com aqueles que estão à nossa volta. Que a paz e a luz de Jesus possa estar nos envolver e nos fortalecer dia a dia para os compromissos cristãos de amor, de bondade e de caridade. Que assim seja. Que assim seja, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando, sempre nos fortalecendo. Boa noite a todos. Vou esperar só um pouquinho. Acho que está encerrando. Acabou.